com nossos próprios olhos. Quando muito, a filosofia serve somente para tal finalidade. Então, na cultura oriental fica claro, já desde tempos imemoriais, que não se pretendia ver na filosofia mais do que um instrumento para orientar um esforço prático na busca do êxtase. Por exemplo, no Pratyabhijna Hridayam, ainda mais antigo, é dito no aforismo 8, vários sistemas de filosofia meramente expõem e interpretam os diferentes aspectos dessa realidade sob diferentes pontos de vista. Ora, sem o êxtase, do ponto de vista do yoga e da filosofia oriental, não se pode chegar à verdade última, e apenas o conhecimento dos sentidos também poderá nos iludir. De modo que, nesse ponto, há um método de autoinvestigação, mas o método oriental é para uma investigação interna, em que o nosso corpo e a nossa mente se tornam o próprio microscópio que vai usar, ou ser usado, melhor dizendo, para nos encontrar a essência das coisas. E por isso esse rigor tem que ser aplicado à maneira de viver e à maneira de postar o corpo, aí as posturas dos asanas no Oriente, também até as formas de respiração nos pranayamas, toda uma ética de yama e niyama que fazem parte do yoga como método de serenar as emoções, e com o corpo assim sob o controle dos asanas e dos pranayamas, ainda o pratyahara, que é o controle dos sentidos, a pessoa consegue abstrair as causas da distração, atingindo dharana, dhyana e samadhi, ou seja, os estágios de concentração, contemplação e êxtase, conseguindo transcender a mente e descobrir por um caminho direto a sua própria contemplação interior. Então, as grandes questões sobre os poderes do espírito só podem ser decididas no seu próprio mundo, e a ciência externa ela pode nos dar algum tipo de domínio sobre o mundo externo, mas ela não se reverte sobre o mundo interno. Por isso, a filosofia oriental sempre desconsiderou ou colocou em segundo plano as pesquisas sobre o mundo externo. E nisso está a divergência talvez maior que nós vemos particularmente começar no resgate posterior da filosofia chamada moderna ou pós-medieval, em que há um distanciamento progressivo, em grande parte gerado pela falta de liberdade que a própria Igreja impunha na interpretação dos dogmas e não deixava que se houvesse assim um método de clarificação e descoberta interior. Mas, por outro lado, nunca se pretendeu na filosofia oriental que qualquer observação do mundo externo fosse suficiente para descobrir a verdade, enquanto que na visão cartesiana do mundo, que separa a alma do mundo, do corpo ou das coisas extensas, do mundo em geral externo, se pretende que a matéria possa ser conhecida independentemente do espírito. E, no entanto, quanto mais a ciência tem investigado a matéria, mais ela descobre que a luz, que tem um comportamento classicamente ondulatório, apresenta projeção de partículas chamadas fóton ou quantas de luz, e, portanto, surpreende aquela lógica, como nós já investigamos, de que uma coisa é ou não é, do ponto de vista, de certa forma, aristotélico, e René Descartes estende essa lógica ao domínio da matéria externa, das coisas que são e não são. Então, o seu método cartesiano pretende evitar contradição. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos descobrir também em laboratório que os elétrons lançados em placas suficientemente próximas difratam e apresentam um comportamento ondulatório. Então, uma partícula apresenta comportamento de onda, uma onda apresenta comportamento de partícula, e há aquela ideia das coisas que são e não são, nos reinos mais específicos dos campos de ponta e vanguarda da pesquisa científica, se apresentam como se a descrição do universo proposta por uma teoria científica se mostra insuficiente ou entra em contradição quanto aos dados coletados da própria experiência.
o que vem a reforçar em alguma medida que a descrição que a mente cria da realidade não é a realidade. E nisso Descartes, de alguma forma, já se antecipava quando duvidava da projeção do conhecimento, ouvia o conhecimento como apenas a representação pela ideia das coisas do mundo externo, enquanto que o grande contraste que está por detrás disso sempre foi a ideia de que a alma não tem nada a ver com o corpo, ou o que é mais estranho ainda, de que Deus criou o universo separado da matéria que ele mesmo gerou como uma criatura ou a coisa criada. Então, essa separação de um Deus ex machina só é superada na filosofia ocidental, aparentemente por Spinoza. E por isso nós temos dado também a Spinoza toda uma atenção especial. Ele que tenta resgatar Deus e a natureza como uma só coisa, embora ele ainda tenha um aspecto transcendente, e por isso nós não podemos considerar que na filosofia de Spinoza haja uma interpretação meramente panteísta, mas se for o caso panenteísta, porque ele tem um lado imanente e um lado transcendente. E é nesse sentido que nós vamos voltar a essa questão, porque na filosofia oriental essa cisão entre a natureza e a divindade nunca ocorreu. E talvez por isso não haja o conflito ecológico que nós criamos na cultura ocidental nos mesmos padrões na cultura oriental. Em parte porque a tecnologia não se desenvolveu com a mesma ambição lá, e em parte porque nunca se separou os dois conceitos da natureza e da divindade, sendo os animais e a natureza coisas divinas por sua própria essência. Então, esse resgate nós temos que compreender ao comparar a religião e a filosofia orientais que nunca se separaram, da filosofia ocidental, onde a religião foi para um lado da fé e a filosofia foi para o lado da razão e acabou mais envolvida com a ciência e com a busca do mundo sensível do que com a busca interior de si mesmo e as consequências das civilizações que daí decorreram. O aprofundamento desse tema, nós vamos justamente solicitar que os nossos caros telespectadores acompanhem conosco nessa nossa série de programas, convidando a vocês para estudar um pouco mais de Spinoza e sua relação com a filosofia oriental no próximo programa de estudo comparativo de filosofia oriental e ocidental. Muito obrigado.